Olá pessoal, voltando então, né? Nós vamos aí um rápido intervalo. Nós estamos voltando agora para a terceira aula, para a aula 3, né? Que nós vamos falar sobre o significado e ressignificado do trabalho para o homem. Então vamos lá, nessa aula também nós temos os nossos objetivos a serem alcançados, as competências a serem desenvolvidas aí, né? Então quais são elas? Identificar a natureza do trabalho, bem como a sua importância para o homem, compreender a transformação do conceito do trabalho na sociedade e na vida do homem. Então vamos lá. Se vocês tiverem interesse, eu trouxe aqui uma sugestão, que até na apostila tem também, que são uns requisitos importantes, né? Então, que diz o seguinte: para o acompanhamento dessa aula é interessante que você tenha um conhecimento prévio sobre o mundo do trabalho e suas implicações. Aí tem aqui 2 sites que traz bastante informações sobre o mundo do trabalho, que um deles é o site do Sebrae e o outro do CONAGE. Para quem tiver interesse, quiser entrar e dar uma olhadinha, é bem interessante. Então vamos lá, o homem e o mundo do trabalho, né? Então o homem, ele é considerado um ser social. O que é um ser social? É um ser que vive em sociedade, que é desenvolvido por essa sociedade e que ele traz também desenvolvimento para essa sociedade. Então é uma grande troca, por isso que ele é considerado um ser social. Aprendendo normas, valores, regras, hábitos de vida e elegendo uma forma de ser, construindo assim sua identidade. É por meio do trabalho que o homem apropria-se da natureza na qual está inserido, evoluindo-se enquanto indivíduo ativo e cidadão. Neste panorama, o sujeito, apropriando-se da natureza e seu serviço por meio do trabalho, muda também a sociedade, ajudando no seu desenvolvimento para assim realizar-se dentro da mesma. Então, como eu disse, é uma troca, ele se desenvolve e ele agrega valores a essa sociedade. O trabalho compõe a vida do homem, que é construída pelas relações que surgem nesse processo de interação, principalmente se este homem sente-se realizado ao exercer a função a ele atribuída. Esta relação homem-trabalho é estabelecida de forma dialética, sendo responsável pela formação da identidade humana. Então, o homem, ele constrói a sua identidade através do trabalho, né? É como se ele estabelecesse um vínculo com esse trabalho. Esse trabalho ele vai originar uma subjetividade nesse trabalhador. A partir dessa relação que ele estabelece com o mundo do trabalho, que serão desenvolvidos muitos aspectos da vida pessoal e vida emocional desse trabalhador. Então, aí, a constituição social do trabalho. Nos seus primórdios, o trabalho sempre esteve associado a uma visão negativa, considerado como um fardo. O fato de o homem ter que trabalhar para sobreviver, inclusive, era considerado um castigo. Então, desde muitos anos atrás, o homem entendia que o trabalho ele era como um castigo, era uma punição. Porque para que ele sobrevivesse, ele tinha que ser punido, ele tinha que trabalhar para o seu sustento, né? Na época da evolução industrial, o homem era incluído no mundo do trabalho apenas como um recurso produtivo, ao lado das matérias-primas e das máquinas, sem qualquer consideração especial, que foi aquilo que eu falei, até citei aquele filme muito interessante do Chaplin, Nos Tempos Modernos, que é um filme muito bacana que fala sobre isso, sobre o homem-máquina, enquanto máquina, o trabalho repetitivo, sem levar em consideração que esse ser humano ele tinha uma subjetividade, uma condição social, ele tinha família, enfim, uma condição mental também que estava toda integrada ali naquele mundo do trabalho. A história da desvalorização do trabalho é antiga, ocorrendo essa situação em todos os polos do panorama internacional, não apenas no Brasil. Então, essa história de desvalorização do trabalho, o trabalho enquanto punição, ela é muito antiga, ela não só pertence à nossa realidade em termos de Brasil, mas assim, em termos de outros países também. A partir do século XX, o trabalho passa a ser valorizado como parte da constituição humana. Esse processo de valorização nasce do próprio conceito de trabalho e da necessidade
de solucionar problemas na relação de trabalho, começando a evoluir de forma positiva. Ocorre a inversão de valores. O trabalho começa a ter sentido para o indivíduo, satisfazendo suas necessidades humanas. Então, nós podemos pensar aqui que muito disso aqui tem a ver com aquilo que nós falamos na aula anterior, com a atuação do psicólogo nas organizações. Nós falamos lá que no final do século XIX, início do século XX, começa a se pensar então em novas maneiras de se qualificar esse trabalhador, melhorar a qualidade de vida dele, né, proporcionar para ele espaços mais condizentes à sua situação física para poder trabalhar. Então, nós podemos pensar aqui que a intervenção desses psicólogos organizacionais lá do passado e que intervém até hoje, né, ela veio trazer a noção para esse indivíduo que ele poderia se satisfazer através do trabalho. E aí o trabalho passa então a representar para o ser humano uma atividade de transcendência da consciência, aliado a uma ocupação, profissão, tarefa, sendo resultado de uma determinada ação, orientada para a produção de uma maneira, de uma mercadoria ou a realização de uma tarefa. Então ele passa a estabelecer um outro tipo de relação com o trabalho, né? Onde esse trabalho também vai trazer para ele algo positivo, onde o trabalho ele já não é mais considerado como algo penoso, como lá nos primórdios do século XIX, né, início do século XX, que falava que o trabalho ele era uma punição, né? As pessoas reclamavam muito de ter que trabalhar, porque as organizações não se adequavam às pessoas. Então, hoje, o trabalhador, às vezes, ele tem prazer de ir para essa organização de trabalho. Por quê? Porque ele estabeleceu um vínculo afetivo com essa missão dessa empresa, com essa organização. Aspectos do trabalho. Então, Friedman, ele pensa o seguinte, que o trabalho, ele assume os seguintes aspectos: técnico, relacionados ao lugar de trabalho e adaptação fisiológica e sociológica; fisiológico, que refere-se ao grau de adaptação do homem com o lugar de trabalho e o meio físico onde ele está; moral, em que o trabalho deve ser uma atividade social humana, considerando suas aptidões, motivações, o grau de consciência, satisfação com esse trabalho e realização entre atividade de trabalho e personalidade; econômico, como fator de produção de bens, riqueza, geralmente em oposição ao capital e unido em uma função a outros fatores, organização, propriedade e terra. Tá? Então, o trabalho ele é uma ação humana praticada em um contexto social, em que é influenciado por diversos fatores, o que resulta em uma interação recíproca entre o trabalhador e os meios de produção. Então, entre a organização e esse trabalhador, constrói-se então uma relação recíproca, onde tem todos esses aspectos aí a serem pensados para que melhore a condição de trabalho desse trabalhador e ele pode ter essa reciprocidade com a organização. Aspectos do fator humano nas organizações. Aspectos do fator humano nas organizações a serem considerados importantes para a sua condição humana e de qualidade de vida no trabalho. Então, o que é necessário nós pensarmos, né, como fator humano, como melhorar a qualidade de vida desse trabalhador dentro de uma organização? É a adaptação do homem ao trabalho, procurar fazer aquilo que identifica profissionalmente para uma adaptação favorável. Então, quando nós falamos lá primeiro, por que a aula 2 foi sobre o papel do psicólogo na organização? Para fazer uma adaptação dessa organização para esse trabalhador e uma adaptação desse trabalhador para essa organização. Então, pensando aqui que o trabalhador, nós temos que fazer uma leitura de como que ele se identifica, que eu falei, eu estava falando da qualificação das potencialidades, né? Que a gente não pensa só mais na prática, mas no potencial. Qual é o potencial desse trabalhador? Que área que ele pode trabalhar? Com que ele se identifica mais? Porque com certeza, quando a pessoa ela se identifica com o trabalho, com aquilo com que ela realiza, né, com os resultados que ela consegue com aquele trabalho que ela faz com prazer, com certeza a produtividade dela é muito mais alta, tá? Então, uma adaptação no trabalho ao homem
também do ambiente físico de trabalho, maquinaria qualificada, prática para que ele possa trabalhar. Instalações devem ser adaptadas ao trabalhador, né? Muitas vezes, quando nós passamos na indústria, a gente verifica muito em consultoria que nós passamos para dar uma olhada. Lógico que hoje tem técnico de segurança no trabalho, tem o pessoal da ergonomia, né, de fisioterapia, que às vezes vai lá para dar uma força, mas não são todas as empresas que têm. E às vezes nós passamos às frentes de trabalho e a gente vê o profissional com uma banqueta muito mais abaixo, que às vezes teria que ser até uma cadeira com encosto, mas às vezes apenas uma banqueta, muito mais baixa que a mesa, ele ficando numa posição irregular ali, o que vai dar uma série de problemas, né, físicos para esse trabalhador, o que pode gerar a longo prazo até um custo muito alto para essa empresa, né? E até mesmo pensando em sociedade, ele acaba se tornando um custo para essa sociedade. Porém, a gente tem que pensar principalmente na saúde desse trabalhador, antes de pensar em fins lucrativos e financeiros, né? Então, adaptar esse ambiente de trabalho para esse funcionário, melhorar a condição, teclados de computadores. Hoje a gente vê que existem teclados que são mais leves, com teclas mais macias, né? Enfim, uma série de coisas. Hoje, até mesmo no ensino, né, já estão se adequando para os retroprojetores, antes, né, agora para os data shows, enfim, está se adequando para que até a condição física do profissional hoje, da educação, seja melhor. Então, é realmente isso, adaptar a condição física de trabalho desse trabalhador. E criar um ambiente de confiança, de cordialidade entre os colaboradores. Quando eu falei na aula anterior que nós trabalhávamos também a resolução de conflitos, antes mesmo de trabalhar a resolução de conflitos, nós poderíamos pensar em trabalhar qualificação dos líderes de setores, né? Como trabalhar com equipes de trabalho, com frentes de trabalho, né? Trabalhar com motivação com essas equipes, para que tenha uma interação, trabalhar com dinâmicas que faça com que esses trabalhadores eles se interrelacionam, né? Que eles tenham uma afetividade uns pelos outros, onde eles passam muitas horas de trabalho ali. A importância do trabalho para a constituição da subjetividade, né? Então, é muito importante falar que quando nós dissemos ali atrás que o homem realiza o trabalho constitui o que ele é socialmente, é muito importante porque a subjetividade desse trabalhador ela é constituída através do trabalho. A maneira como ele interage com esse mundo organizacional é que vai dizer respeito ao seu tipo de personalidade, a se ele vai ter problemas emocionais ou não, se a saúde mental dele vai ser preservada ou não. Então vamos lá. O trabalho é condição inerente à própria relação entre o desenvolvimento humano e a realização do trabalho. A construção de uma consciência humana do seu próprio fazer, constituindo assim um saber sobre si mesmo. Então o homem ele toma consciência das suas capacidades, das suas potencialidades através do trabalho. A isso denomina-se subjetividade, a identidade que se constrói a partir das relações entre o homem com o trabalho. Então ele vai criando uma subjetividade, ele vai se entendendo enquanto pessoa, qual é o seu potencial, quais são as metas que ele já conseguiu atingir, o que ele consegue desenvolver a partir do seu trabalho. Através do trabalho, o ser do homem se distingue do ser dos animais e do ser das coisas. O sujeito humano passa a poder se assumir como sujeito, em contraposição ao objeto. Então, se nós pensarmos, né, na condição humana, hoje o que difere, né, se nós pegarmos a fisiologia de um animal e de um homem, ele tem coração, ele tem pulmão, ambos têm todos os órgãos muito parecidos, lógico, em proporção de tamanho maior, menor, por conta, né, dessa diferença, não pensando em cérebro, mas em condição física. Porém, o que difere aí o homem do animal é isso, é o trabalho, é aquilo que ele realiza. Quando nós falamos trabalho, é tudo aquilo que ele faz, que ele transforma, que ele constitui ao redor dele,
Se nós pensarmos no animal, ele não tem essa potencialidade do trabalho, enquanto que o ser humano, ele vai, com o trabalho, ele vai se subjetivando, ele vai entendendo seus valores, suas qualidades, vai melhorando sua autoestima, se desenvolvendo aí socialmente. Através do trabalho, o homem não só se apropria da natureza, como desenvolve-se, transforma-se e cria a si mesmo. Transcendência humana na relação com o trabalho. O homem analisa seu próprio fazer, aprofundando o conhecimento sobre o mesmo e melhorando sua relação com o trabalho consigo mesmo. É um processo essencial e intrínseco ao ser humano, de apropriação de si mesmo, da natureza, do seu trabalho e sempre melhorando o seu fazer. Então, ele vai se superando. Quando a gente fala transcendência, ele vai superando aquilo, a sua condição humana enquanto trabalhador. Ele vai melhorando as suas condições de trabalho, melhorando o que ele faz, tentando fazer cada vez melhor. Neste processo de criar-se a si mesmo e ao seu trabalho, o sujeito estabelece uma relação de reciprocidade entre si e a construção de uma sociedade, na qual, através de uma transcendência humana, estabelece uma relação dialética entre si e a atividade realizada, alterando ao mesmo tempo a si e a sociedade. Então, o que ele faz conforme ele vai percebendo o que ele pode produzir, o que ele pode melhorar, ele vai se desenvolvendo. E conforme ele vai se desenvolvendo, assim também ele leva consigo a sociedade. Ele vai desenvolvendo a sociedade. Por isso, eu trouxe aquele exemplo de que o profissional, seja ele qual for, ele tem que estar em desenvolvimento o tempo todo. Ele tem que buscar capacitação o tempo todo. Por quê? Porque isso é do ser humano, assim como ele vai percebendo aquilo que está inadequado, aquilo que pode ser melhorado, fazendo com que a sua autoestima busque sempre aumentar o seu potencial. Assim ele vai desenvolvendo a sociedade. E as pessoas que trabalham com esse indivíduo, ela tem também que se desenvolver para acompanhar esse ser humano aí em todas as áreas da sua vida. O homem, segundo Kanani, necessita definir o sentido que atribui ao trabalho, passando agora a construir sua subjetividade, promovendo o autodesenvolvimento e o desenvolvimento das relações humanas, que o caracterizarão como um ser social, estabelecendo vínculos e as interdependências que tais relações possibilitam. A partir dessas relações, as pessoas desenvolvem o seu autoconhecimento, sua autoestima, percebendo-se como um ser atuante, com condições de poder influenciar e ser influenciado, possibilitando melhores condições de qualidade de vida no trabalho. Então, ele vai ultrapassando todo aquele conhecimento que ele já tinha e buscando sempre melhorar com as relações interpessoais até que ele estabelece. A sua condição humana, a sua autoestima vai sempre se desenvolvendo e melhorando. Dimensões interpessoais, como a habilidade de comunicar, de ouvir e compreender o que os outros dizem, dar e receber feedbacks, como também identificar as necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros, bem como reconhecer, diagnosticar e lidar com os conflitos que podem surgir, devem-se às relações estabelecidas com o trabalho. Então, nós percebemos aí o quanto o trabalho constitui esse sujeito, O quanto o sujeito tenta se desenvolver para melhorar o trabalho, a sua condição de trabalho, mas o quanto também o trabalho desenvolve os seres humanos, o quanto ele constitui essa subjetividade desse sujeito, porque ele aprende a ouvir, ele aprende a se comunicar, ele aprende a receber e dar feedbacks, que é receber devolutivas a respeito de si, do seu trabalho, e dar devolutivas a outras pessoas também. Ele aprende a analisar os comportamentos dos outros, como se relacionar melhor com determinadas pessoas, o que as empresas esperam dele, o que o colega de trabalho tem de diferente, em que ele pode estar aí, então, se adequando. Então, são várias coisas que o trabalho constitui no sujeito. Quando ele vai para uma organização, ele tem que se interrelacionar com outras pessoas. E a partir dali, então, acontece todo esse desenvolvimento humano.
O homem desenvolve a habilidade de modificar seus comportamentos e opiniões, bem como o comportamento do grupo diante dos objetivos que deseja alcançar. O trabalho é a mediação fundamental para o nosso vir a ser como sujeitos no mundo, possibilitando assim a evolução tecnológica, econômica e social, tá? Então, esse homem, ele se desenvolve e ele vai constituindo toda essa sociedade também. Então, a síntese dessa aula é que o trabalho se constitui na história da humanidade. Inicialmente foi considerado como um castigo, para depois estabelecer uma relação entre o mundo e a construção da subjetividade. Compreendemos aí nessa aula a importância do trabalho para a constituição da realidade social, bem como a dialética estabelecida entre o meio e a constituição da subjetividade. Está sendo formada pela relação com o trabalho. Entendemos sobre o significado do trabalho como fator de ressignificação da própria subjetividade humana, quando nos remetemos ao trabalho como transcendência humana. Então, o que nós entendemos nessa aula aí para nós fecharmos? Nós entendemos que o homem, ele foi mudando o seu conceito a respeito do trabalho, né? De início, era uma função árdua, era uma punição ter que trabalhar. Só que quando começou a se adequar a condição de trabalho para a vida desse trabalhador, essa visão que o trabalhador tinha a respeito do trabalho, ela foi mudando. Né? O nosso papel de psicólogo, aí de terapeuta, para trabalhar com gestão de pessoas, é esse. É de realmente adequar as condições de trabalho para a vida desse trabalhador. Por quê? Quando esse trabalhador, ele vê que dentro daquela organização alguém se preocupa com a condição de saúde dele, com a condição mental dele, com a condição física dele, ele estabelece ali um vínculo afetivo com aquela organização, né? E tudo aquilo que eu gosto eu faço melhor. Então, se a gente for entender, pensar em como nós agimos, a gente consegue entender também como esse trabalhador é dentro dessa organização. Então, tudo aquilo com que eu estabeleço um vínculo afetivo positivo, né, ele vai ser feito da melhor maneira possível. Então, é isso que nós buscamos, para que a organização ela tenha uma alta produtividade, né, uma lucratividade maior, para que ela alcance os seus objetivos. O que ela precisa? Né? Ela precisa que o recurso humano que está aí inserido dentro dessa organização, ele estabeleça vínculos afetivos com esse trabalho, ele tenha vontade de ir para esse local, ele tenha ânimo para desenvolver as suas potencialidades dentro daquele local, para que os objetivos daquela organização sejam alcançados, para que a missão daquela empresa seja cumprida, né? E que lá na frente ele tenha todo um acolhimento e que ele receba o fruto, né, daquele trabalho que ele desempenhou ali. E é uma relação de reciprocidade, onde o trabalho ele constitui esse sujeito, e esse sujeito ele constitui esse trabalho e desenvolve toda uma sociedade ao seu redor. Então, por hoje, as nossas duas aulas, né, na verdade é uma aula, mas dividida em duas partes, que foi a aula 2 e a aula 3. Nós ficamos por aqui. Na próxima semana nós vamos voltar com a aula 4, que também é muito interessante. E eu queria falar com vocês mais uma vez, pensando em terapeuta, né? Da área da psicanálise, como se trabalhar dentro da psicologia organizacional, podendo trabalhar com gestão de pessoas, porque desde que você tenha um conhecimento na área da psicologia, você pode ser considerado como um gestor de pessoas, né? Você pode estar trabalhando com essas relações humanas, como melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, como melhorar a qualidade de vida dentro das organizações de trabalho, também é uma linha de frente para estar se trabalhando aí como gestor, ok? Boa noite a todos, até a próxima aula e foi um prazer.